Sejam bem-vindos à disciplina Seminário de Pesquisa em Educação 3. Nessa disciplina, o nosso objetivo é construir um resumo expandido, e esse resumo expandido será construído tendo em vista o desenvolvimento de uma pesquisa. E nós vamos conversar um pouquinho aqui nessa aula inicial sobre o que é pesquisar, quais as fases que perpassam uma pesquisa e quais dessas fases serão de fato desenvolvidas por vocês no decorrer da disciplina. Portanto, vamos conversar um pouquinho sobre as possibilidades para a entrevista com crianças, pois no decorrer dessa disciplina é o que nós faremos: entrevistar crianças e problematizar o material empírico advindo dessas entrevistas, construindo um trabalho que nós chamamos de resumo expandido. Observe que o objetivo da nossa aula será apresentar um panorama geral para o desenvolvimento de uma pesquisa e elaboração de um resumo expandido, abordar os caminhos investigativos, entrevistas individuais com crianças, apresentar uma visão geral da disciplina. O que é pesquisar? É procurar respostas para inquietações ou para um problema. Movimento para impedir a paralisia das informações que produzimos e que precisamos descrever, analisar. Movimento para multiplicar sentidos, formas, lutas. Portanto, pesquisar envolve um momento em que nós vamos pensar na ética, na estética da existência e que nós vamos pensar em nossos posicionamentos políticos, filosóficos, teóricos e metodológicos. Então, você terá que fazer algumas escolhas no decorrer da disciplina, e essas escolhas estão relacionadas principalmente a quais olhares vão direcionar a análise do material que você vai obter no decorrer da disciplina. Num primeiro momento, será apresentado a vocês as bases para o desenvolvimento da pesquisa. Essas bases já estão dadas. Geralmente, quando um pesquisador inicia um trabalho, ele deve escolher o tema, deve sistematizar um problema de pesquisa, deve delimitar o tema, justificá-lo, pensar em todas as questões que envolvem a pesquisa e desenvolver um projeto para em seguida colocá-lo em prática. Nessa disciplina, as bases da pesquisa já estão dadas, já estão delimitadas, é o que demonstrarei. Entretanto, você terá o desafio de desenvolver a proposta metodológica, que será a entrevista individual com crianças. Para tanto, também vamos refletir um pouco sobre o significado das infâncias e como vamos nos posicionar no momento da conversa com esses sujeitos da pesquisa, que serão crianças entre 6 e 10 anos de idade. Observe que os caminhos da pesquisa passam por questionamentos: o que pesquisar, por que pesquisar, para que pesquisar e como pesquisar. Pesquisar é experimentar, arriscar-se, deixar-se perder. No meio do caminho, irrompem muitos universos díspares, provocadores de perplexidade, surpresas, temores, mas também de certa sensação de alívio e de liberdade do tédio. Portanto, quando você se posicionar enquanto pesquisador e pesquisadora, não se coloque em uma posição em que você não possa errar, em que você não possa voltar atrás. Mas pense que pesquisar é movimento. Portanto, você pode sempre questionar o que você fez, rever o seu material empírico, olhar para ele de maneiras diferentes e reconstruir suas problematizações.
como eu disse, nesta pesquisa que será desenvolvida aqui na disciplina Seminário de Pesquisa em Educação 3, as bases da pesquisa estão dadas, mas você será o pesquisador, a pesquisadora que desenvolverá a metodologia, terá em suas mãos o material empírico e em seguida fará a análise desse material, que será um texto que nós estamos chamando aqui de resumo expandido. Observe que o planejamento da pesquisa passa pela fase decisória, pela fase construtiva e pela fase redacional. A fase decisória está delimitada devido ao espaço-tempo em que essa disciplina ocorre no interior do curso. A fase construtiva e a redacional será desenvolvidas por você. A fase decisória refere-se à escolha do tema, a definição e a delimitação do problema de pesquisa. O tema é a área de interesse da pesquisa, uma definição genérica do que se pretende pesquisar, do que te interessa, o que te move, o que você tem curiosidade de pesquisar. E quando falamos de pesquisar, com certeza você já percebeu que não é uma pesquisa como nós tínhamos o hábito de fazer na escola, de pesquisar em uma enciclopédia, por exemplo, mas de desenvolver, de passar por todas essas fases que nós estamos discutindo, conversando sobre elas aqui nessa aula inicial. Então, o tema, quando você escolhe um tema, esse tema deve te trazer questionamentos e também deve ser algo que você tem facilidade de conversar, tem facilidade para desenvolver uma problematização teórica também. No caso da disciplina, o tema está dado. E ele foi escolhido tendo em vista as disciplinas que você já cursou no curso de pedagogia. O problema de pesquisa. A experiência acumulada dos pesquisadores possibilita ainda o desenvolvimento de certas regras práticas para a formulação de problemas científicos, tais como o problema deve ser formulado como pergunta, o problema deve ser claro e preciso, o problema deve ser empírico, o problema deve ser suscetível de solução, o problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. Perceba que o problema de pesquisa ele é uma delimitação do que você deve desenvolver no decorrer de toda a sua pesquisa e pode ser formulado tendo em vista as dicas apresentadas por Antônio Carlos Gil no slide anterior. Então, pense no problema de pesquisa como uma pergunta que vai te mover e te levar a uma metodologia de pesquisa específica e, portanto, o problema deve ser empírico. Caso contrário, você não vai conseguir uma metodologia que te possibilite refletir sobre o problema de pesquisa. Não que você dará em apenas uma pesquisa todas as respostas necessárias, mas este problema deve ser possível de ser testado, de ser problematizado. Veja então que teremos ainda nessa fase decisória a definição dos objetivos. O objetivo geral, que é uma dimensão mais ampla pretendida com a pesquisa, e os objetivos específicos, que definem metas específicas da pesquisa, que sucessivamente complementam e viabilizam o alcance do objetivo geral. E as bases da nossa pesquisa. Então, o primeiro momento das bases da nossa pesquisa, da fase decisória, é o nosso tema: jogos, brinquedos e brincadeiras de crianças entre 6 e 10 anos de idade. O nosso público são crianças com idade entre 6 e 10 anos. O problema de pesquisa é: qual a fala de crianças com idade entre 6 e 10 anos sobre jogos, brinquedos e brincadeiras? O nosso objetivo geral
é levantar informações sobre a fala das crianças com relação aos jogos, brinquedos e brincadeiras que as rodeiam. A metodologia de pesquisa será a entrevista individual. E essa entrevista individual será desenvolvida com crianças. No decorrer da disciplina, você vai desenvolver 2 entrevistas em 2 momentos distintos com 2 crianças. Claro, nós fizemos aqui uma delimitação geral da idade entre 6 e 10 anos. Entretanto, você poderá pensar em crianças com idade inferior a 6 anos, caso isso seja mais prático, mais viável. Entretanto, é muito importante para o pesquisador, para a pesquisadora, que ele, após a fase decisória, quando chegarem na fase que vocês vão desenvolver mesmo nessa disciplina, que é a fase construtiva, ou seja, o desenvolvimento da metodologia e a obtenção do material empírico, isto ocorrerá de uma maneira que você terá certa flexibilidade para que essa criança com a qual você deverá fazer a entrevista seja uma criança que você conheça, que você tenha liberdade de conversar, para poder obter mais material empírico. Quando você já tem uma relação de confiança com o entrevistado, com a entrevistada, principalmente se o entrevistado ou a entrevistada é um sujeito com idade entre 6 e 12 anos de idade, ou ainda inferior, talvez você tenha um afilhado, sobrinho, com idade de 5 anos. Nós podemos pensar em abrir essas exceções, sim. Então, fique tranquilo, converse com a tutora ou tutor e nós vamos pensar nessas questões mais detalhadas no decorrer da disciplina. Não se apavore. Tudo será possível de flexibilização. Entretanto, as bases da pesquisa estão dadas. Pense primeiro nessas bases antes de partir para a fase de desenvolver as entrevistas. Faça a leitura dos textos sugeridos, converse com o tutor e a tutora e se planeje para que você possa desenvolver bem o processo da entrevista com as crianças e possa ter o máximo de material empírico para desenvolver a problematização e desenvolver o seu trabalho, né, o seu relatório, que nós estamos chamando aqui de resumo expandido. A fase construtiva é o que você fará. É referente à construção da pesquisa propriamente dita. A metodologia de pesquisa. Nesta parte, descrevem-se os procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa. Sua organização varia de acordo com as peculiaridades de cada pesquisa. Então, as bases da pesquisa já estão dadas. Nessas bases, nós delimitamos que a metodologia de pesquisa será a entrevista individual com crianças. Entretanto, cada um vai desenvolver essa entrevista em um ambiente diferente, em condições diferentes. Você deverá levar para o desenvolvimento dessa entrevista um roteiro. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse roteiro. A entrevista tem uma grande vantagem, que é a de permitir a captação imediata e corrente da informação desejada e pode ser utilizada com praticamente qualquer tipo de informante sobre os tópicos mais variados. A entrevista com crianças será uma entrevista individual e no roteiro que nós vamos utilizar para essa entrevista, você terá algumas perguntas básicas que nós já estamos apresentando. Mas lembre-se, não é um questionário. O nosso objetivo não é fazer as mesmas perguntas para pessoas diferentes e depois quantificar as respostas. O nosso objetivo é que você converse com as crianças sobre os jogos, brinquedos e brincadeiras que as rodeiam.
Então, o roteiro é para te ajudar nesse momento de desenvolvimento da entrevista, mas você pode e deve fazer outros questionamentos. Se a conversa com a criança estiver fluindo em uma direção que não contempla todas as perguntas do roteiro, você não tem que fazer todas as perguntas. O importante é que você, durante o desenvolvimento da entrevista, se prepare ou levando um gravador para gravar tudo o que foi conversado, ou chamando um colega ou uma colega para relatar tudo o que está sendo falado da maneira mais fiel possível, ou você mesmo se prepare, leve papel e caneta para escrever toda a sua conversa. Observe também todo o meio que te rodeia. Como está o ambiente que você está conversando com a criança? Se tem pouca luz, muita luz. Se é uma sala, um quarto. Onde você está conversando com a criança? Como a criança está? Ela está descontraída? Ela está tensa? Como a criança está se sentindo? Ou demonstrando se sentir ao participar da entrevista? Você, antes de desenvolver a entrevista, vai solicitar aos pais da criança que assinem um documento que está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Nesse termo, os pais autorizam que você faça a conversa com a criança, mas sempre pergunte à criança se ela deseja participar dessa conversa. Se ela tem interesse, vontade em falar um pouco com você sobre jogos, brinquedos, brincadeiras. Conte para a criança que você está fazendo um trabalho para uma disciplina do curso de licenciatura em pedagogia da Universidade Federal de Lavras. Conte para a criança todo o contexto que envolve a pesquisa e convide ela a participar. Isso respeitando os aspectos éticos que envolvem uma pesquisa. Repare que é necessário também que façamos uma reflexão sobre o que é a infância, para nos posicionarmos diante desses sujeitos da pesquisa. Infâncias. Entendo, como afirma Xavier Filho, que existem muitas formas de governo das crianças, que procedem da invenção de uma infância que implica saberes e verdades cuja finalidade é descrever a criança, classificá-la, compará-la. E, deste modo, manter a visão de uma infância única e natural, concepção esta que pode perpassar por olhares de profissionais da educação infantil. Então, nós devemos pensar, enquanto pessoas que estão se formando, também para trabalhar na educação infantil, que não existe uma infância única e natural. Não tem um único modo de ser criança, mas muitos modos. Uma criança que vive no Brasil em determinadas condições socioeconômicas tem construções, elaborações diferentes de outras crianças que vivem em outras situações, que vivem em outros países. Então, não devemos pensar em uma infância única e natural, mas pensar em infâncias, no plural, diferentes formas de ser criança. E nós, geralmente, falamos das crianças, mas não falamos com as crianças. Então, antes de começar a sua entrevista, se planeje, prepare, leia o roteiro com atenção e pense: o que é a infância para você? Lembra da sua infância, dos diferentes modos de ser criança. E dessa maneira, vamos tentar desconstruir o pensamento de que a infância é a mesma para todos. E com certeza você vai ter uma gama muito grande e muito interessante de material empírico, se posicionando como uma pessoa que compreende que a criança que está diante de você é um sujeito único
e que vai ter a sua própria forma de elaborar e ver o mundo, como diz Cláudia Ribeiro. A criança foi concebida e tratada de diferentes maneiras em diferentes momentos e lugares na história da humanidade. Serão tantas infâncias quanto forem as ideias, as práticas, os discursos que se organizam em torno da criança sobre ela. Mas por que sobre ela? Porque, como objeto de estudo, tem sido sempre o adulto que estuda, organiza e decide pela criança. Portanto, vamos conversar com as crianças. Deixe que elas digam sobre os jogos, brinquedos e brincadeiras que as rodeiam. E a partir daí, você vai desenvolver a terceira fase da pesquisa. Fase redacional, referente à análise do material empírico e informações obtidas na fase construtiva. É a organização das ideias de forma sistematizada, visando a elaboração do relatório final, ou artigo, ou resumo expandido. A apresentação do relatório deverá obedecer às formalidades requeridas pela academia. Então, quando você estiver escrevendo o seu relatório final, que será a modalidade de resumo expandido, você tem um modelo no ambiente virtual de aprendizagem para você observar esse modelo. Você deve obedecer às formas de redação da academia e seguir a formatação do curso de pedagogia. Logo, você terá o material empírico e preste atenção, o material empírico não é apenas a transcrição da entrevista, mas todo o ambiente que rodeia a entrevista, como nós vamos ver a seguir. O enfoque teórico refere-se à fundamentação teórica que você irá adotar para tratar o tema e o problema de pesquisa. E os aspectos para análise. Fazer a seleção das falas que serão realizadas. Seu material empírico não é apenas as falas das crianças, mas também os aspectos relacionais que você poderá observar no decorrer da entrevista. Para analisar o material empírico, você deve dar um enfoque teórico. Você vai pensar em quais materiais que você já leu que vão te subsidiar teoricamente para problematizar a fala da criança sobre os jogos, brinquedos e brincadeiras. Observe que, nesse momento, você tem disponível na biblioteca do curso de pedagogia os fascículos da disciplina Jogos, Brinquedos e Brincadeiras. Estes poderão com certeza ser utilizados para subsidiar a sua problematização. Várias serão as possibilidades de enfoque a partir do que as crianças te disserem sobre os jogos, brinquedos e brincadeiras que as rodeiam. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Observem as leituras indicadas e tenham um ótimo desenvolvimento de disciplina, como se posicionando como pesquisadores e pesquisadoras, vivendo a experiência de pesquisar no interior da disciplina Seminário de Pesquisa em Educação 3.